O sol do meio-dia castigava sem piedade o canteiro de obras, transformando o ar em uma nuvem espessa de poeira e suor. O barulho era uma sinfonia brutal de serras elétricas cortando vergalhões, martelos batendo em estruturas de madeira e o ronco constante de uma betoneira que cuspia cimento. Jonas, com seus 58 anos e o rosto vincado por décadas de trabalho sob aquele mesmo sol, sentia o cheiro da mistura fresca impregnado em suas roupas e em sua pele. Suas mãos, grossas e calejadas, moviam-se com a precisão de um artesão, assentando cada tijolo com uma economia de gestos que beirava a perfeição. Ele erguia um muro, uma fronteira de concreto e argamassa que separava seu mundo de labuta do condomínio de luxo do outro lado, onde o silêncio era tão denso e a grama tão verde que pareciam pertencer a outro planeta. Todos os dias, pontualmente às 3 da tarde, a monotonia do seu trabalho era quebrada por uma pequena figura. Léo, um menino de 8 anos, aparecia junto à cerca de arame que delimitava a obra. Suas roupas de grife, sempre impecáveis, contrastavam com a poeira que se agarrava aos seus sapatos. Ele não falava, apenas observava com seus olhos de um azul surpreendente, fixos nos movimentos de Jonas. E Jonas, movido por um instinto paternal que pensava ter perdido para sempre, parava o que estava fazendo. Ele se aproximava da cerca e, através da malha de metal, estendia um pedaço de sua marmita, uma fatia de pão, uma banana, o que quer que tivesse trazido. O menino aceitava com um aceno de cabeça, e por alguns minutos eles compartilhavam um silêncio que era mais eloquente do que qualquer conversa. Naquela tarde, porém, o ritual foi violentamente interrompido. Uma voz feminina, cortante como vidro quebrado, rasgou o ar. "O que você pensa que está fazendo?" Era a mãe de Léo, uma mulher elegante cuja expressão de pânico e nojo transformava seu rosto bonito em uma máscara de repulsa. Ela agarrou o braço do menino, puxando-o para longe da cerca, como se ele estivesse tocando em algo contagioso. "Fique longe do meu filho. Você está louco, dando comida de estranho para ele?" Jonas ficou paralisado, com a metade de uma maçã ainda na mão estendida. Ele não viu um pedreiro, um homem, mas sim o reflexo do que ela via nele. Uma ameaça, um perigo, uma sujeira que ousava tocar em sua propriedade mais valiosa. A injustiça da acusação pesou em seu peito como um saco de cimento. A mulher arrastou o menino, que pela primeira vez emitia um som, um choro baixo e angustiado, de volta para a mansão de muros brancos e janelas escuras. Jonas permaneceu imóvel por um longo tempo, a mão ainda suspensa no ar, até que o peso da realidade o fez baixá-la lentamente. O barulho da obra ao seu redor voltou com força total, mas para ele, o mundo havia ficado mudo. Ele olhou para o lugar vazio junto à cerca, depois para a maçã em sua mão e, por fim, para o muro que estava construindo. Cada tijolo que ele havia assentado com tanto cuidado parecia agora zombar dele, uma prova física e intransponível da distância que o separava não apenas da riqueza, mas da simples dignidade de ser visto como um ser humano. Aquele muro, que antes era apenas seu trabalho, agora se tornara o símbolo de sua própria solidão. A poeira que a mulher levantou ao arrastar o filho para longe assentou-se lentamente, mas a poeira dentro de Jonas demoraria muito mais para baixar. Ele voltou ao seu trabalho, mas seus movimentos, antes tão precisos e econômicos, agora eram pesados, mecânicos. Cada tijolo parecia pesar o dobro, cada pá de argamassa era um esforço monumental. Ele não sentia mais o sol queimando sua nuca ou o suor escorrendo por suas costas. Sentia apenas um frio profundo, uma sensação de vazio que o barulho da obra não conseguia preencher.
O lugar na cerca onde Léo costumava ficar parecia um buraco na paisagem, uma ausência que gritava mais alto que as serras e os martelos. A alegria simples e silenciosa que havia encontrado naquele ritual diário fora roubada e substituída por uma vergonha que ele não merecia carregar. Aquela dor, no entanto, não era nova. Era um eco de uma dor muito mais antiga. Uma ferida que ele pensava ter cicatrizado com o tempo e o trabalho duro. 20 anos antes, suas mãos calejadas não construíam apenas muros, mas também pequenos brinquedos de madeira para seu filho, Marcos. Ele se lembrava com uma clareza dolorosa do cheiro de serragem na pequena oficina dos fundos de sua casa, da risada do menino enquanto tentava lixar um pedaço de pinho, da sensação daquela mãozinha pequena e confiante dentro da sua. Marcos tinha os mesmos olhos curiosos de Léo, a mesma fascinação pela forma como as coisas se encaixavam, como o nada se transformava em algo. Naquela época, Jonas não construía para separar mundos. Ele construía para unir o seu ao de seu filho, criando um universo particular feito de amor e madeira. Mas esse universo se desfez em uma tarde chuvosa, em uma curva traiçoeira da estrada. O acidente foi rápido, brutal e sem sentido. Jonas sobreviveu. Mas a parte mais vital dele ficou para trás, presa naquelas ferragens retorcidas. O silêncio que se instalou em sua casa depois daquele dia foi mais ensurdecedor do que qualquer obra. Sua esposa partiu alguns anos depois, incapaz de conviver com o fantasma da alegria que eles haviam perdido. E Jonas, sozinho, começou a construir um muro ao redor de si mesmo, um muito mais impenetrável do que qualquer um que já tivesse erguido com tijolos e cimento. Ele se dedicou ao trabalho, não por paixão, mas como uma forma de anestesia, um jeito de cansar o corpo para que a mente não tivesse forças para lembrar. Agora, o silêncio de Léo do outro lado da cerca era um espelho daquele silêncio antigo. Os dias que se seguiram à humilhação foram longos e cinzentos. Pontualmente às 3 da tarde, Jonas olhava instintivamente para a cerca, seu coração dando um solavanco de esperança, apenas para ser recebido pelo vazio. A ausência do menino era uma presença constante e torturante. Ele trazia uma fruta extra na marmita por hábito, e o gesto se tornava um lembrete cruel do que havia perdido 2 vezes. Primeiro, um filho para a fatalidade. Agora, um pequeno amigo para o preconceito. O muro que ele erguia continuava a crescer, cada vez mais alto, uma metáfora perfeita para a solidão que o consumia novamente, tijolo por tijolo. É incrível como um ato de pura bondade pode ser distorcido e transformado em algo feio aos olhos de quem só enxerga desconfiança. Aquele pedaço de maçã não era apenas comida, era um gesto de humanidade, uma ponte entre 2 mundos solitários. E essa ponte foi dinamitada com palavras de ódio. Se você também se revolta com histórias como essa e acredita que a empatia precisa ter mais voz, por favor, se inscreva no nosso canal. Cada inscrição nos ajuda a continuar compartilhando relatos que precisam ser ouvidos, para que a gentileza nunca seja vista como uma ameaça. Do outro lado do muro, no silêncio asséptico da mansão, Léo também enfrentava sua própria prisão. Seu quarto era um paraíso de brinquedos caros e tecnologia de ponta, mas nada daquilo lhe interessava. Ele se sentava no chão de mármore frio, olhando pela janela panorâmica em direção à obra. A proibição de seus pais não veio com explicações que ele pudesse entender, apenas com uma tensão no ar e portas fechadas. Ele sentia falta do cheiro de poeira e cimento, do som rítmico da colher de pedreiro batendo nos tijolos e, acima de tudo, do olhar calmo do homem que dividia seu lanche com ele. A comida em sua casa era farta e elaborada, mas não tinha o sabor daquela partilha simples e silenciosa. A frustração de Léo se manifestava em crises que seus pais não sabiam como lidar. Ele se recusava a comer, empurrando os pratos que a empregada trazia.
Passava horas balançando o corpo para frente e para trás. Um comportamento que se intensificava quando a ansiedade tomava conta. Sua mãe, a mesma mulher que havia gritado com Jonas, tentava acalmá-lo com abraços que pareciam mais um ato de contenção do que de afeto. Ela o cercava de presentes, tentando comprar a paz que não sabia como construir. O pai, um executivo sempre ocupado em chamadas de vídeo, mal notava a angústia do filho, vendo apenas um problema de comportamento que precisava ser gerenciado por terapeutas e remédios. Na obra, o ambiente para Jonas também havia mudado. A história do confronto com a madame do condomínio se espalhou entre os outros trabalhadores. Alguns o olhavam com pena, outros com uma desconfiança velada, como se ele realmente tivesse feito algo errado. O segurança do condomínio, que antes o cumprimentava com um aceno de cabeça, agora o observava com olhos duros e atentos sempre que ele se aproximava da cerca. Jonas se sentia um pária em seu próprio local de trabalho, marcado por um crime que não cometeu. A solidão que ele sentia agora era dupla: a ausência de Léo e o isolamento imposto pelo julgamento silencioso de todos ao seu redor. Houve um momento em que Jonas esteve prestes a desistir. Pensou em pedir transferência para outra obra, em fugir daquela memória dolorosa e daquele muro que se tornara uma afronta pessoal. Ele se sentou durante o almoço, sozinho, e olhou para suas mãos grossas e sujas, mãos que haviam construído tanto, mas que pareciam impotentes para consertar o que estava quebrado dentro dele. Foi então que ele se lembrou do olhar de Léo. Não o olhar assustado do dia da briga, mas o olhar curioso e confiante dos dias anteriores. Um olhar que não via um pedreiro sujo, mas um criador, um amigo. Naquele instante, uma fagulha de teimosia se acendeu em seu peito. Ele não iria fugir. É justamente essa força interior que surge quando tudo parece perdido que nos define. A jornada de Jonas estava longe de acabar, e a decisão de não se render à injustiça era o primeiro passo para a sua redenção silenciosa. Se você se conecta com essa luta por dignidade e acredita no poder da resiliência humana, considere se inscrever. Cada novo membro em nossa comunidade é como um tijolo que usamos para construir uma base mais forte, ajudando a espalhar histórias que inspiram e transformam. Naquela tarde, depois que todos foram embora, Jonas ficou para trás. Ele vasculhou os restos de material e encontrou um pequeno bloco de cedro, uma sobra de alguma moldura de janela. Com o canivete velho que sempre carregava no bolso, ele começou a trabalhar. Suas mãos, que assentavam tijolos brutos com tanta força, agora se moviam com uma delicadeza surpreendente. As lascas de madeira caíam no chão, liberando um perfume adocicado no ar poeirento. Lentamente, sob a luz fraca do fim de tarde, a forma de um pequeno pássaro começou a emergir da madeira. Não era uma obra de arte perfeita, mas era um objeto feito com intenção, com memória e, acima de tudo, com esperança. Antes de ir para casa, Jonas caminhou até a cerca. Ele olhou para a mansão silenciosa, imaginando o menino do outro lado. Com cuidado, equilibrou o passarinho de madeira sobre um dos postes da cerca, em um ponto que ele sabia ser visível da janela do quarto de Léo. Não era uma afronta, nem um desafio. Era uma mensagem silenciosa, uma continuação da conversa que eles nunca precisaram ter com palavras. Era um jeito de dizer: eu ainda estou aqui, eu ainda me lembro. Ao se afastar, Jonas não se sentia mais como uma vítima. Ele se sentia como um guardião, protegendo a frágil semente de amizade que o preconceito havia tentado esmagar. A chuva desabou sobre a cidade sem aviso, um temporal violento que transformou o canteiro de obras em um mar de lama e o céu em uma cortina cinzenta. Dentro da mansão, o som dos trovões era abafado, mas a tempestade interna de Léo era ensurdecedora.
A proibição, o isolamento e a saudade do seu único amigo se combinaram em uma onda de pânico que seus pais não conseguiam conter. Em um ato de puro desespero, ele destrancou a porta de vidro que dava para o jardim e correu. Correu para fora da sua gaiola de luxo, com os pés descalços afundando na lama fria, em direção ao único lugar que representava segurança e aceitação. A chuva lavava seu rosto, misturando-se às suas lágrimas, enquanto ele se embrenhava pelo portão aberto da obra, buscando refúgio no caos que, para ele, era mais acolhedor do que o silêncio ordenado de sua casa. O pânico dos pais foi imediato e avassalador. A visão do quarto vazio e da porta aberta para a tempestade o gelou por dentro. Eles correram para fora, gritando o nome de Léo, mas suas vozes eram engolidas pela fúria da chuva. Foi o pai quem o avistou primeiro. Uma pequena figura encolhida entre vergalhões enferrujados e sacos de cimento empapados, tremendo incontrolavelmente. Eles tentaram se aproximar, mas cada passo que davam para frente fazia o menino se encolher ainda mais. Seus lamentos se transformando em gritos agudos. Estavam diante de seu filho, mas separados por um abismo de incompreensão. Foi então que a mãe, encharcada e desesperada, lembrou-se do relato do segurança. Em um último fio de esperança, ela se virou para a obra e, com toda a força de seus pulmões, gritou o nome de Jonas. Do abrigo improvisado sob uma laje de concreto, Jonas ouviu o chamado. Ele viu a cena de longe. O menino em pânico, os pais impotentes. Sem uma palavra, ele saiu para a chuva torrencial. Seus passos eram lentos e deliberados, sem a pressa ansiosa dos pais. Ele não se importava com a lama que manchava suas calças ou com a água que encharcava sua camisa. Ele se aproximou do local onde Léo estava e os pais, instintivamente, se afastaram, abrindo caminho. Jonas não olhou para eles. Seus olhos estavam fixos no menino. Com uma calma que parecia impossível em meio àquela tempestade, ele se agachou e depois se sentou no chão lamacento, ao lado de Léo, colocando-se no mesmo nível que ele. Ele se tornou parte do caos, uma presença silenciosa e sólida em meio ao temporal. Então, Jonas fez a única coisa que sabia fazer. Ele abriu sua marmita de metal, o som familiar do fecho se abrindo, cortando o barulho da chuva. O cheiro de comida simples subiu no ar frio e úmido. De dentro, ele tirou um pedaço de pão que havia guardado do seu almoço. Ele não disse nada. Apenas estendeu a mão, oferecendo o pão a Léo. Por um instante, o menino parou de tremer. Seus olhos, antes arregalados de pânico, focaram no rosto tranquilo de Jonas e na oferta em sua mão. Lentamente, como se despertasse de um pesadelo, a pequena mão de Léo se estendeu e pegou o pão. O choro cessou, substituído por um silêncio profundo e curador. Ali, sentados na lama, sob o dilúvio, os dois compartilharam um momento de paz que valia mais do que qualquer palavra. A mãe observava a cena, com o rosto coberto de lágrimas e chuva, incapaz de processar o que acabara de testemunhar. A calma que se instalou sobre seu filho era um milagre que ela não conseguia entender. Com a voz embargada pela incredulidade e por uma pontada de vergonha, ela se aproximou de Jonas e perguntou, quase em um sussurro, "Por que ele te escuta? O que você fez?" Jonas não tirou os olhos de Léo, que agora comia o pão tranquilamente. Ele respondeu com a mesma simplicidade com que havia agido. Sua voz suave, mal superando o som da chuva. "Eu não fiz nada, senhora. Eu só dividi meu almoço. E meu tempo." Aquelas poucas palavras caíram sobre o casal com o peso de uma revelação, expondo o abismo de sua própria ausência e a verdade devastadora de que a verdadeira nutrição não vinha dos pratos caros que serviam, mas da atenção que nunca haviam dado. A tempestade passou, deixando para trás um ar limpo e o cheiro de terra molhada. Os pais de Léo
encharcados e humilhados, levaram Jonas e o menino para dentro da mansão. O contraste era brutal. As botas sujas de lama de Jonas no impecável mármore branco. Suas roupas de trabalho molhadas gotejando sobre tapetes persas. Mas, pela primeira vez, ninguém parecia se importar com a sujeira. A mãe, com os olhos vermelhos de choro, pediu um perdão que vinha do fundo da alma, não apenas pelas palavras duras na cerca, mas pela cegueira que a impediu de ver a solidão do próprio filho. O pai, um homem acostumado a comandar reuniões e fechar negócios milionários, estava desarmado, olhando para Jonas com um respeito que nunca antes dedicara a ninguém. Naquele momento, naquela sala fria que começava a se aquecer com humanidade, eles não convidaram um pedreiro para dentro de casa, mas sim um mestre, alguém que lhes ensinaria a linguagem do afeto que eles haviam esquecido. Nas semanas que se seguiram, enquanto Jonas finalizava os últimos detalhes do muro, uma nova rotina se estabeleceu. O muro físico subia, mas os muros emocionais desmoronavam. O pai de Léo começou a sair mais cedo do escritório, não para levar o filho a terapias caras, mas para sentar-se com ele e Jonas no final do expediente. Ele ouvia o pedreiro explicar, com uma paciência infinita, como cada tijolo se encaixava, como a argamassa criava a liga que dava força à estrutura. E Léo, antes um enigma para os pais, começou a florescer. Ele apontava, emitia sons de curiosidade e até tentava imitar os gestos de Jonas com as mãos. O homem que construía muros havia se tornado a ponte que reconectava aquela família. Ele não oferecia apenas seu tempo e seu lanche, ele oferecia um manual de instruções para o coração de um menino que o mundo havia desistido de tentar ler. No último dia de trabalho, uma melancolia pairava no ar. O muro estava pronto, uma estrutura imponente e perfeita que agora parecia uma cicatriz. Um lembrete da separação que quase se tornara permanente. Jonas arrumou suas ferramentas, o coração pesado com a despedida iminente. Foi quando a família se aproximou dele. O pai estendeu a mão, não com dinheiro, mas com um conjunto de chaves. A oferta não era de um emprego de pedreiro, mas de guardião. Eles o queriam como zelador e jardineiro do condomínio, cuidando não apenas das plantas e da manutenção, mas da alma daquele lugar. Queriam que ele ficasse para que a amizade com Léo não fosse apenas uma memória de uma obra, mas a fundação de uma vida inteira. Jonas aceitou com um aceno de cabeça, e um sorriso cansado, mas genuíno, finalmente iluminou seu rosto vincado pelo sol. Anos mais tarde, o antigo canteiro de obras deu lugar a um jardim exuberante, cuidado pelas mãos habilidosas de Jonas. Léo, agora um adolescente que se comunicava com mais fluidez, passava todas as tardes com ele, aprendendo sobre o ciclo da vida através das sementes e das flores. O muro ainda estava lá, mas já não separava mundos, servia de apoio para roseiras trepadeiras. A gratidão da família se materializou em um projeto ainda maior, a Oficina do Jonas, um centro que ensinava marcenaria a outros jovens no espectro autista. Histórias como esta nos mostram que a obra mais importante que podemos construir é a conexão com o outro. Se este relato aqueceu seu coração e renovou sua fé na bondade, por favor, inscreva-se no canal. Cada nova inscrição é um tijolo que nos ajuda a construir mais pontes de esperança e a compartilhar a mensagem de que ninguém deveria se sentir sozinho.